Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pode tomar o seu lugar. Isso que nós cantamos agora é um cântico que se ouve no céu. Em determinado momento da visão de João, do Apocalipse, ele ouve alguém, né, cantando, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de abrir o livro. Mas o Cordeiro de Deus não ficou morto, ele ressuscitou, está vivo e vive para todo sempre. Vive para todo sempre. Nós não estamos aqui homenageando alguém que foi muito bonito na história, foi muito legal, marcou, e morreu e depois acabou. E aí a gente fica fazendo, né, trazendo a memória. Não, nós estamos cultuando a um Deus que é vivo. Um Deus que é vivo. Contrariando todas as expectativas, contrariando todas as possibilidades, contrariando todas as possibilidades mesmo, né? E tudo que é normal, a normalidade. Jesus não ficou morto, ele está vivo. Bem, eu queria falar sobre esse Jesus com você hoje, porque nós cantamos sobre Jesus e falamos de Jesus, oramos a Jesus, e a gente se pergunta, né, como é que é estar, conviver com esse Jesus? O que esse Jesus produz na vida de alguém que está perto dele? Como é que é isso? Bem, até porque essa pergunta é muito pertinente nessa época do ano, porque algumas pessoas acreditam e vivem dizendo que andam com Jesus. Quando, na verdade, até, por assim dizer, né, assim, né, tem uma certa convivência, mas não é que convivem com Jesus, não vivem com Jesus. Eu explico. Por exemplo, tem vários irmãos aqui da nossa igreja que são militares e servem ali no Palácio do Planalto. Não é verdade? Tem alguns aqui que trabalham no Palácio do Planalto. E tem, né, a tarefa de fazer a segurança do palácio, e alguns deles veem a presidente Dilma todos os dias. E se você perguntar para eles: você conhece o presidente Dilma? Qual que seria a resposta? Sim, conhece? Né? Conheço. Já falou com ela? Não, nunca falei com ela. Só bom dia. Né? Ou boa tarde, ou boa noite, ou sim senhora. Né? Mas não tem convivência, não sabe quem é, não convive com a pessoa. E isso acontece com muita gente que diz que conhece Jesus. Vai numa igreja cristã, ouve falar de Jesus, ouve histórias de Jesus, mas não convive, não sabe como é que é isso. Mas é possível conviver? É possível conviver com Jesus. Como nós já dissemos aqui, cantamos agora, o nosso Deus é um Deus que é vivo. Jesus está vivo. E Ele quer sim conviver conosco. Aliás, este é o nome de Jesus. Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É Deus convivendo com a gente. É Deus vivendo conosco. Não é um Deus distante, não é um Deus que se ausenta, não é um Deus que está longe, é um Deus que quer convívio. Não é um Deus que nos abandonou, não é um Deus que virou as costas para nós, não é um Deus que está alheio à nossa existência. É um Deus que quer conviver. E nesse convívio a gente é moldado, coisas acontecem com a gente. Até porque no convívio com qualquer pessoa, nós somos moldados, sim ou não?
Não é verdade? Você conhece alguém e passa a conviver com esse alguém. E eu não estou nem falando do casamento ainda, hein? Eu estou só falando do... Né, você arranja um bom amigo, uma boa amiga, e no que você está convivendo com essa pessoa, então você já começa a ter mudanças em você. De repente, uma pessoa que é muito sorridente, né? Uma pessoa que faz graça de tudo da vida. Coisa, né? Tá chovendo canivete, e pedra, e trovoada, e tudo lá fora. Mas a pessoa ri de tudo. Né? Os raios que se desenham no céu, ela dá formas, né, para ele, de parecer um cabrito pulando esse, né? O raio que parecia um cabrito, aí todo mundo ri. É a maior tempestade, mas está todo mundo rindo. Né? Então, quando a gente convive com pessoas assim, a gente começa a ser também uma pessoa mais alegre, mais entusiasmada, a rir das coisas que acontecem por aí. Então nós somos moldados no convívio com pessoas. A mesma coisa acontece com aqueles que andam com Cristo. Aqueles que andam com Cristo têm aspectos da sua vida mexidos. E eu queria falar sobre isso com você hoje, queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, a gente vai projetar aqui no telão, nos telões do texto. Está no livro dos Atos dos Apóstolos. Você que está nos assistindo por meio eletrônico, pode acompanhar a leitura também. Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja agora. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. O contexto imediato aqui é o seguinte: Pedro e João, dois apóstolos de Jesus, estavam indo para o lugar da oração no templo, e quando eles estavam indo, encontraram com um coxo que estava à porta esmolando. Eles não deram esmola, mas pelo poder de Cristo levantaram e ele se pôs em pé e foi curado da sua enfermidade. E ele entrou no templo e houve um grande alvoroço, muita gente, né, se espantou com aquilo. E por causa do tumulto que houve, porque todo mundo conhecia o coxo, de repente o cara não é mais coxo, está andando, né, dentro do templo, todo mundo correu e deu aquele alvoroço, e aí Pedro e João foram acusados de perturbar a ordem pública. Né? E aí aconteceu o que está aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer
contra eles. Até aí. Que coisa, né? Juniores, tema da mensagem. A cara de quem anda com Jesus. Certo? A cara de quem anda com Jesus. Pra vocês escreverem aí. Certo? Como é que é essa pessoa que anda com Jesus? Bem, em primeiro lugar, percebam que os que estavam julgando reconheceram naqueles homens que estavam sendo julgados que eles haviam estado com Jesus. Afinal de contas, esse movimento que estava acontecendo no meio do povo naquela época, ainda não estava, por assim dizer, com dimensões internacionais que chegou, né? Afinal de contas, coisa de 2000 anos depois, já chegou em todas as partes do mundo, o cristianismo. Mas eles perceberam que aqueles homens eram diferentes. Primeira coisa que acontece quando alguém se encontra com Jesus é que ele compreende a sua necessidade de se relacionar com Deus. Aqueles que andam com Jesus compreendem que sozinhos eles não terão acesso a Deus, ainda que busquem com todo o seu coração o convívio com a divindade. Nós, seres humanos, né, é característico em todas as culturas, por assim dizer, né, a vontade que o ser humano tem de se relacionar com a divindade. Ele quer estar perto do seu Criador. Ele quer estar perto daquele que o fez. Ainda que ele chame de uma força maior, ainda que ele chame de uma presença, ainda que ele chame de alguém, o ser, o arquiteto, né? Mas ele quer estar perto do Criador. Nós fomos criados para estar perto de Deus. Quando fomos criados, como você vê na história bíblica, na narrativa bíblica, a criação do ser humano, Deus andava com o ser humano todo dia. Então nós fomos criados para um convívio com Deus. O objetivo da nossa vida, a razão da nossa existência, é um convívio com o nosso Criador. Mas nós viramos as costas para Deus. E aí ficou esse buraco. Né? Como é que a gente vai se relacionar com Deus? Se não dá para relacionar com Deus, que nós voltamos as costas para Ele. O próprio Deus vem então, na pessoa de Cristo, e constrói essa ponte de religação para estar com Deus. Bem, aqueles que começam a andar com Jesus passam a entender que Ele é esse que nos religa a Deus. E foi o que Pedro falou aqui. Pedro era alguém que andava com Jesus. Tinha estado com Jesus quando ele estava por aqui. E continuava andando nos seus ensinamentos. Então, Pedro exatamente diz isso, olha, se você quer relacionamento com Deus, você tem que ter um encontro com Jesus. Você tem que receber ou reconhecer que você precisa dessa salvação que só no sacrifício que Ele fez, que foi o que Ele disse aqui, né? E vocês o crucificaram, vocês o mataram. E nisso está o sacrifício que nos liga de volta a Deus. Mas Jesus não ficou morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou e está à direita de Deus, ressuscitou dos mortos. Então, aqueles que andam com Jesus percebem isso. Param de procurar em qualquer outro lugar. Tem gente que quer entender sobre Jesus e aí anda um pouquinho com Jesus, mas anda um pouquinho com essa outra, e depois anda um pouquinho com essa outra aqui, e depois anda um pouquinho com essa outra aqui. Aí mistura tudo e acha que dá para falar com um com o outro, e misturar tudo e virar uma grande aldeia de conhecimento. Olha, a Bíblia diz que salvação, que estar ligado a Deus, é só através da pessoa de Jesus Cristo. Atos 4, verso 12, nós lemos aqui. Não há salvação em nenhum outro. Não existe outro nome. E
Existem vários nomes que se propõem a uma religação com o divino, com o sobrenatural, mas não. Salvação, estar perto de Deus, é só através da pessoa de Jesus Cristo. E quem anda com Jesus entende isso. Agora, quem convive mais ou menos, começa a perceber que talvez, né, quem sabe, pode ser, né, tem um outro ali que está falando outra coisa, né? É mais ou menos assim, né? São as teorias econômicas. Tem pessoal que gosta de economia. Lá vai eu me aventurar nessa área que chega perto da minha, mas não é. Bem, existem várias teorias econômicas e existe a ortodoxia econômica, né, que é um planejamento, aquilo que os caras pensam, e os melhores estudos, e os cientistas, e eles bolam as teorias econômicas. E existe uma corrente principal, mas existem correntes, né, que vão perto dessa aqui, e correntes alternativas, e que diz não tem nada a ver, e vai para outro lado, e etc. E outros que existem pessoas que se aventuram nessas correntes. E aqui no Brasil a gente já viveu isso, né? Essas aventuras, não, ó, o caminho é esse aqui, se for fora disso aqui é hiperinflação, né, juro alto, né? Alguém lembra disso? Não, né? Lembra não, né? Pois é. Mas não, olha, tem uma corrente, né, dos pesquisadores de Schweiz, né, lá, e ele disse que se a gente congelar os salários e congelar, né, os preços, né, vai dar tudo certo. Aí congela tudo, porque a corrente alternativa aqui era mais legal de seguir do que essa que dava mais trabalho, a ortodoxa. E aí, feijão R$2 num dia, R$7 no outro, 18 no outro, e vai embora. Né? Alguém lembra disso aqui? Alguns poucos, né? Todo mundo aqui é depois de 90, da década de 90, ninguém viveu isso. Né? Pois é. A mesma coisa acontece, as pessoas ouvem que Cristo é o caminho, ouvem que a salvação é em Cristo Jesus, mas aparece alguém dizendo, olha, esse caminho aqui também chega lá. E você não precisa se dedicar tanto à pessoa de Cristo. E você não precisa se envolver tanto com Cristo. E você não tem que chegar a conhecer esse Jesus, nada disso. Olha, por aqui é mais legal, tem esse atalho, você precisa fazer menos coisa, se você fizer só isso aqui, você não tem que seguir necessariamente os ensinamentos. São as teorias heterodoxas, por assim dizer. E o fim das contas, Kedman, é que as pessoas não conhecem a Deus. Não chegam lá. Ficam muito distantes de Deus. Mas quem conhece a Jesus, quem anda com Jesus, sabe que Ele é o único caminho. Quem anda com Jesus também, vive uma transformação na sua vida. Porque quando Jesus vem e a gente se encontra com Ele, Ele se encontra conosco e a gente se abre para Ele perdoar os nossos pecados, e a gente reconhece o seu senhorio. Então Jesus promove uma mudança na nossa vida. E uma mudança para melhor. É curioso, porque quem conhece um pouquinho da história bíblica, sabe que esse cara aqui, esse tal de Pedro, né, era um camarada difícil. Ele tinha um temperamento é o sanguíneo, né? Sanguíneo. Já ia falar os 4, não lembrava do sanguíneo. Né? Ele era um cara sanguíneo. Pedro era aquele que pula na frente para resolver tudo. Né? Você conhece gente assim? É sanguíneo, ele resolve tudo, mata tudo no peito, resolve tudo. Né? Ele chega numa sala, tá tudo bagunçado, né? Ele já chega arrumando. Tem o
o colérico chega na sala, olha e fala, meu Deus, essa sala bagunçada, não acredito, eu deixei ela arrumada, eu deixei ela arrumadinha, estava tudo lindo, ele fica só gritando, né? O colérico eficiente, o sanguíneo, ele já sai metendo o peito e arruma tudo, e não quer nem saber, bota as coisas no lugar do jeito que ele acha que deve ser, não pergunta pro dono da sala se era ali mesmo, pois é. Pedro era assim, Pedro pulava na frente, quando via besteira já estava feita. Mas na hora H, teve um momento em que ele foi confrontado sobre a pessoa de Jesus. E você andava com Jesus, não é? Só que Jesus estava sendo julgado bem na hora do julgamento de Jesus. Alguém resolve gritar que conhecia Pedro e que Pedro andava com Jesus. Ora, parece que Jesus vai sair crucificado daqui. Parece que o mestre vai levar umas lambadas aqui, vai levar umas chibatadas. É melhor eu me preservar para poder ajudar Jesus depois. Você estava com Jesus? Eu não, de jeito nenhum. Não, rapaz, você não viu nada não. Parecia, rapaz, olha, tem muitas pessoas que se parecem comigo aqui nessa cidade, não falam? Né? A gente é tudo igual, né? Todo mundo aqui tem o mesmo tamanho de nariz, o mesmo cor de cabelo, não inventa não era eu não. E aí outra pessoa, você estava com Jesus. Não estava. Que isso, para de falar bobagem, né? Vira as costas, vai para lá. E vem uma mulher e fala, você estava com Jesus sim, camarada. Olha como é que você fala, rapaz. E Pedro começou a xingar. E praguejar. Porque a mulher disse que ele tinha conhecido Jesus. Acredita num negócio desse? Pois é. Mas aqui, quando ele teve esse encontro com Jesus, depois que Jesus ressuscitou e ele se abriu para Jesus fazer a transformação na vida dele, quando perguntaram, né, quem foi que deu autorização para vocês curarem esse coxo? Como é que é isso? Pedro disse, olha, foi no nome de Jesus. E quem quiser ficar bravo com a gente, a hora é agora. Tá certo? Aproveita que o povo está todo do nosso lado e fica bravo agora com a gente. Né? Vocês vão perder nas eleições do dia 4 de outubro. Né? Fica bravo agora. Pedro pulou na frente. Teve essa transformação na sua vida. De ver o nome de Cristo sendo glorificado. Pedro se abre para essa transformação e aquilo que era tão complicado na sua vida, aquele camarada que pulava para bater nos outros, aquele camarada que estava na frente de tudo para dizer não, e para empurrar para lá e deixa para lá e não quer isso não, de repente, é aquele que está na frente para liderar um grupo, pegar todo esse seu ímpeto e canalizar para aquilo que é bom. Jesus opera essas coisas na gente. Jesus mexe com a gente naquilo que a gente tem, na nossa personalidade. Mas isso só acontece com quem anda com Jesus. A Bíblia relata vários exemplos disso, né? Muito interessante. Você olha um camarada que estava endemoniado, que a Bíblia diz, né? Possesso por uma legião de demônios. E Jesus chega e tem um encontro com ele, transforma a vida dele. E aquele cara que vivia disposto, né, por assim dizer, a virar noites, fazendo algazarra e quebrando correntes e atormentando a vida da comunidade e tal. Aquela pessoa, de repente, está disposta a virar noites e rodar cidades para falar como Jesus é bom. Está entendendo? Sabe gente que gosta de falar muito? Fala e não cansa de falar? Pois é, Jesus transforma a vida para que ele fale do amor dele. Sabe a gente que gosta de gasta dinheiro, né? E não sabe nem aonde que foi o dinheiro foi parar? Pois Jesus transforma a vida dessa pessoa para ela investir no reino de Deus. Alguém já viveu isso aqui? Jesus transforma a nossa vida. Mas ele só transforma a vida de quem anda com ele.
de quem está com Ele, daqueles que já estão com Jesus. Além disso, você vê aqui um detalhe interessante sobre aqueles que andam com Jesus. Diz no verso 8, né, que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Está aqui um presentão que Jesus deixou para aqueles que gostam de estar com Ele, gostam de caminhar com Ele. O Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus vivendo em nós. Não é um Deus que vive lá. Não é o Deus que está lá em cima nas estrelas. É o Deus que está em nós. É o Espírito Santo de Deus. Você já percebeu como que é surpreendentemente maravilhoso, bonito, belo, né, gostoso, cheiroso, né, saboroso, ser o templo de Deus? O templo de Deus? É isso que nós somos. Porque o Espírito vem e habita em nós. Mas o Espírito não é alguém que fica quietinho ali, né? Que gosta de dormir. Eu estava compartilhando hoje com alguns parentes nossos na hora do almoço. Quando eu fui no Chile, na semana atrasada, sei lá, eu tive a oportunidade de ir ao Museu de História Pré-Colombiana, que tem em Santiago. Um museu muito grande. Estava perto do hotel, então teve na hora do intervalo, foi o único ponto turístico de Santiago que eu conheci, né? Foi o Museu de História Pré-Colombiana. E aí tinha uma exposição muito legal, eu acho que ela é até permanente, sobre a história dos povos que estavam aqui desde antes de Cristóvão Colombo. E um dos artefatos que eu tirei foto no museu, né? Mas não conta para muita gente não. Tinha mais gente tirando também, né? Então eu entrei estava todo mundo tirando, tinha um guia, eu tirei também, né? Tinha um artefato muito curioso, que era uma cadeira de pedra. Uma cadeira de pedra. E o que se dizia sobre essa cadeira de pedra? Se dizia o seguinte, que algumas civilizações andinas, ali dos Andes, acreditavam que o universo, né, o ato de se sentar, era algo muito importante para os governantes. Sentar-se, eu tirei foto dessa inscrição, não da cadeira, da inscrição. É para eu trazer para mostrar para os outros, para dizer que era verdade, né? O ato de se sentar era muito importante para os governantes, porque eles acreditavam que os deuses regiam o universo assentados. Mas não somente assentados e quietos, imóveis, porque o equilíbrio do universo passava pela não mobilidade do Deus, da entidade, né? Então, se o sujeito lá, a entidade, estivesse sentada quietinha, então todo o universo estava em equilíbrio. Se ele espirrasse, meu Deus, né? Já pensou, né? A entidade lá, tchim, pronto, né? Terremoto, trovão, Saraiva, né? E tudo já foi, acabou tudo. Pois é. Então, tem gente que pensa que tem essa imagem do nosso Deus, um Deus que fica quietinho, imóvel, que não se mexe, que não faz nada. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é ágil, ele é ativo. Jesus disse que nós receberíamos o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, a Bíblia, o termo em grego que é usado no original é dínamos. Parece com dinamite, é isso mesmo, é a mesma palavra. O que a dinamite faz? Já viu no desenho do Pica-Pau? Né? Dinamite é violento. Pois é, não brinco isso em casa. Né? Não tenha em casa, tá certo? Não é só não brinque, não tenha. Porque o Espírito Santo, ele é isso mesmo, ele é ação, ele age. E esse Espírito de Deus vem morar em mim e em você.
E nós podemos ser cheios do Espírito Santo para agir, mas isso está reservado somente para aqueles que estão com Jesus, andam com Jesus, conhecem Jesus, convivem com Jesus. O poder do Espírito Santo habitando em nós. Aí acontece, o Espírito nos usa para fazer coisas desse tipo aqui, né? Pedro chega, olha para o aleijado e diz, levanta e anda. E o camarada que era coxo, nunca tinha andado, de repente está andando e não está só andando. Isso é muito interessante, o relato bíblico, né? Porque você olha qualquer reportagem sobre reabilitação de alguém que passou por um acidente, né? Acidente de moto, tem 400 por dia no Brasil, né? Acidente de moto, o camarada vai para o SARA para reabilitação, né? Então é aquele negócio, ele vai reaprender a andar. Aí ele fica no SARA, sei lá, 6 meses, 7 meses, 1 ano. Esse camarada nunca tinha andado. E a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo, que opera essa cura nele, é tão surpreendente, que ele entra no templo pulando. Não é que ele entra no templo tentando equilibrar, né? Porque ele nunca... Não! Igual criança aprendendo a andar, né? Criança aprendendo a andar fica assim, né? Vai... Não, esse não. Ele entra andando, ele nunca andou. Ele entra andando e pulando, saltando. Tamanha a força, tamanho o poder do Espírito Santo manifestado na vida dele. E o Espírito quer usar a mim, o Espírito quer usar você, o Espírito quer fazer isso em nós. Não só dessa forma, mas o Espírito se manifesta de tantas formas. A Bíblia cita 9 formas de manifestações do Espírito. Coisas que servem para edificar a igreja e para abençoar outras pessoas. Mas isso está reservado para quem anda com Jesus. Para aqueles que estão perto de Jesus. Não é para qualquer pessoa. Ele opera isso na nossa vida. A compreensão de que Ele é o caminho para estar num relacionamento com Deus. O entendimento de que Ele transforma a nossa vida, mexe com quem nós somos, com as nossas características, nos trazendo para melhor, melhorando quem nós somos. E o poder de Deus que vem para habitar em nós e se manifesta para abençoar, para melhorar, para transformar a vida de muita gente. Eu vou perguntar para os que estão nos assistindo pela web e também para eventualmente alguém aqui dentro desse salão. Se você quer começar a caminhar com esse Jesus, ser conhecido de Jesus, conviver com Jesus. Se você quer, nós vamos orar por você para que haja essa manifestação de Deus na sua vida. Para que haja essa transformação. Né? Nós vamos orar com você para que o Senhor venha e você tenha esse encontro com Ele, o perdão dos seus pecados, a sua sujeição ao sacrifício de Cristo e ao senhorio dEle. E essas transformações que Ele faz em nós vão acontecer, porque aconteceram na vida de muita gente aqui, né? Alguém aqui foi mudado por encontrar com Jesus? Alguém testemunha disso? Então eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que quer viver essa transformação, quer se achegar a Deus, se relacionar com Deus através da pessoa de Cristo e viver essas transformações. Se tem alguém em casa, nós já vamos orar por vocês. Se tem alguém aqui nesse salão e quiser receber a oração para começar uma caminhada com Cristo, deixa eu saber que você está aqui. Faz assim com uma de suas mãos, que nós vamos orar por você em qualquer lugar aqui na frente ou lá atrás. Não importa, nós queremos orar por você que queira um encontro com Cristo, um encontro para começar a andar com Jesus. Tem alguém aqui? Atrás, aqui na frente? Faz assim com a mão que nós vamos orar por você. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, estes que têm manifestado o desejo de
ter esse encontro com a pessoa de Cristo, para viver com Ele. Aqui nesse salão, ou longe daqui, não sei nem aonde, através de meio eletrônico e internet. Quero te pedir, Senhor, revela-te a eles. Eles estão se submetendo ao teu senhorio, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que Jesus é o único caminho para se chegar a ti. Perdoa-lhes os pecados e revela-te, Senhor, a eles. Vem, Senhor, habitar em suas vidas. Transforma-lhes o caráter, transforma-lhes, Senhor, o jeito de viver, o jeito de ser. E dá-lhes do teu Santo Espírito, para que possam ser habitação tua, ó Deus. Deus, e opera isso em nós. Que no dia a dia nosso a gente reconheça que só tu és Senhor. Precisamos disso. Só tu és o caminho. Que a gente viva isso todos os dias, Senhor. Que a gente não insista em depositar a nossa esperança de um relacionamento contigo em o que quer que seja. Mexe na nossa vida, transforma o nosso caráter. Tu podes operar isso em nós, Senhor. Nós temos tantas áreas e tantos aspectos da nossa vida que precisam ser mexidos. Mas nós queremos ser parecidos com o Senhor, em santidade, sem defeitos. Submetemos o nosso coração a Ti. Nós sabemos, Senhor, que precisa ser mudado em nós. Tem algumas áreas que a gente meio que não quer ver, incomoda-nos, para que a gente veja isso sempre. E que a gente se submeta a esse Teu agir. Muda-nos. Muda-nos, muda-nos, muda-nos. Conserta as nossas veredas, conserta os nossos caminhos, as coisas que te agridem, a mentira, Deus, a subtração daquilo que não é nosso, escândalo, as fofocas, a violência, a acepção de pessoas, a imoralidade sexual, tudo isso, Senhor, tira de nós, conserta o nosso caráter. Espírito de Deus, Tu tens liberdade total para habitar em nós e fazer o que quiseres da nossa vida e Te manifestares através da nossa vida para abençoar outras pessoas. Somos Teus, usa-nos, Espírito, para a glória do Teu nome. Bendizemos a Ti. Bendizemos a Ti. E Te oramos em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, amém e amém. Abaixar as armas, levantar o som de um alto louvor. Espada afiada em nossa boca é adoração. A vitória, o poder o conquistou no Monte Sião. Com o sopro de sua boca ele vem destruir o inimigo pra sempre. Vamos louvar? Ele prostrarão, é o rugido do leão de Judá, e ao som de seu louvor, fortalezas caem.
abaixar as almas, levantar o som de um alto louvor. Espada afiada em nossa boca é adoração. A vitória o Cordeiro conquistou no Monte Sião. Com o sopro de sua boca ele vem destruir o inimigo pra sempre. Ele reina, ele reina. O nosso Deus reina, todos reina. E ao som de seu louvor todos se prostrarão. É o rugido do leão de Judá. E ao som de seu louvor fortalezas cairão. É o rugido do leão de Judá. O nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina. Ele reina para todos sempre. O nosso Deus reina, o nosso Deus reina. Digno de adoração, poder e leão. Digno de adoração, poder e leão. Digno de adoração, Cordeiro e leão. Digno de adoração, poder e leão. Glória e honra e força, poder, a riqueza, a sabedoria, a salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Do trono, o nosso Deus reina, 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 o nosso Deus reina. Somente a igreja. O nosso Deus reina, o nosso Deus reina. Ele reina para todos sempre. Acima de tudo, acima de qualquer tribulação, acima de toda tempestade, potestade, ele reina.